bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. O Lula vai ao STF implorar, por favor, reativa o decreto do IOF. Cara, que bosta tá sendo cobrir política brasileira em 2025. Porque é isso, né, cara? O pouco que acontece ainda é travado pela porra do legislativo, né? Sim. O presidente não manda em efetivamente nada mesmo. Pois é, então essa tá sendo a grande disputa desse mês. A gente já fez um vídeo falando quando o Congresso humilhou o Haddad, derrubando o IOF. E agora o Lula, na prática, tá tipo, cara, a gente tem que passar essa porra de qualquer maneira. Vai pedir ao STF. Então vamos passar esse panorama. O que aconteceu no negócio do IOF, né? Então o governo brasileiro passou um decreto que elevava o IOF sobre várias coisas, mas o mais importante era compra internacional e remessa ao exterior. Então o IOF é imposto sobre operação financeira. Então, sei lá, se você vai comprar alguma coisa... Sim. Se você tem algum câmbio, né? Se você compra alguma coisa em moeda estrangeira, ou se você manda alguma remessa de investimento pro exterior, ou alguns tipos de transferência... Você paga um pouquinho do valor que você tá fazendo transferência. IOF sendo imposto sobre operação financeira. Exato. Então, como era antes de como está agora, né? Uhum. Por exemplo, cartão de crédito e débito internacional. Toda transação que a pessoa fazia pagava 3,38 de IOF e o Lula queria aumentar para 3,5. Ele ia fazer isso com decreto. Outras coisas. Cartão pré-pago internacional, aumentar de 3,38 para 3,5. Esse aqui era tudo pequenininho. O mais relevante era transferências relativas a aplicações de fundo no exterior. E algumas operações não especificadas também. Então... Por exemplo, se você for um investidor brasileiro e você quiser botar o seu dinheiro no exterior, antes você não pagava nada para o governo. Agora você passaria a pagar 3,5%. Muitos do mercado financeiro estavam falando que seria o começo de controle de capital. O fechamento de um cerco, né? Tipo, o Brasil, desde que o Lula entrou, tá vivendo um grande êxodo de capital. Isso eu acho que é uma coisa pouco falada, então... Virou até meio que um lugar comum, assim, todo esse ambiente de investimento que é sobre comprar lá a porra do S&P 500, diversificar o seu patrimônio em dólar. Isso virou um lugar comum, né? Diante do risco, tipo, conforme a Bolsa Brasileira foi naufragando e as oportunidades foram minguando com o aumento, né, dos juros do governo do Lula, as pessoas foram começando a chegar nesse lugar comum. Então isso preocupou muito a Faria Lima, que respondeu muito duramente assim que a parada estourou, sabe? Exato. Enfim, mas o Lula, ele não... Tudo indica que a motivação dele não era implementar um controle de capitais, era mais arrecadar mesmo. Então, aqui a gente já cobriu isso, a gente tá só fazendo um recap para entender o resto, que a intenção do executivo era arrecadar cerca de 60 bilhões de reais em 2 anos. Bom dinheiro, dá pra dar muito pé de meia com essa grana aí. Exato, dá pra fazer muita emenda parlamentar. E aí, o que aconteceu? O Congresso derrubou os decretos do IOF. E aqui a Folha já tá fazendo a matéria desse mês, o governo avalia a judicialização. A gente vai falar sobre isso. Então, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal derrubaram esse veto. Foi a primeira vez desde 1992... Bizarro, né? Que um texto presidencial é derrubado por votação dos parlamentares, sabe? Então, cara... Pra você ver, né? O tamanho da humilhação meio que o governo Lula tomou do Congresso. Tomou uma cama de gato mesmo, né? Uma coisa meio vexatória. O Lula vai debater o mérito até desse veto, mas isso ter acontecido e com uma maioria tão expressiva pro veto, cara, é um sinal de que... Cara, realmente o governo tá muito impopular dentro dos setores hegemônicos da política nacional mesmo. Quem votou pra aprovar o decreto presidencial foi... a mais estrita base aliada petista possível. Sim. PT, PCdoB, PV, que eu acho que nem tem deputado hoje em dia. PDT. E PDT, cara. Pois bizarro, né? Então, o projeto que susta os decretos, né? Então cancela os decretos, foi aprovado na Câmara por 383 votos favoráveis e 98 contrários. Engraçado que isso aqui presume ter quase 100 abstenções também, né? É verdade. Mas enfim. Mas é porque tá com pouco parlamentar nordestino aí na Câmara, né? É época de São João, né? É verdade. Enfim, mas o fato é, cara, desses 383 votos que quiseram derrubar o decreto, vai ter muita gente do Centrão que nominalmente deveria fazer parte da base aliada do Lula, sabe? Que tem ministério, né? O PSD tem acho que 2 ou 3, né? União Brasil tem ministério também e nem isso tá sendo mais suficiente para poder fazer passar as coisas. Pois é, e aí, enfim... Aí... Eu acho que nem vale a pena entrar nos meandros, assim, da articulação política. Teve o líder do PT na Câmara, o líder do Congresso na Câmara, a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais do Governo, enfim. Rolou uma briga
A verdade é que o governo Lula se sentiu meio que traído pelo Hugo Mota, principalmente. Parece que foi pactuado num jantar à meia-noite na casa do Hugo Mota. E mesmo assim, e aí na distância de um final de semana foi o suficiente para o acordo minguar, né? E o PT não ficou sabendo. Então, chegou no dia da votação, eles tomaram um ferro humilhante, assim. Exato. Faz pensar sobre a capacidade de articulação, né? A qualidade política da dobradinha Gleisi Hoffmann e Lindenberg Farias. Que honestamente, cara, o PT vai muito mal, né? Sim. A Gleisi Hoffmann foi colocada porque era uma mulher bonita, né? Isso até gerou comentários absolutamente escrotos, né? E deploráveis na época, mas ela tá fazendo um trabalho de merda, na verdade. A beleza dela não tá compensando, aparentemente. Ela vai ter que fazer um facelift, vai ter que fazer igual a Anitta, chegar com o rosto novo lá na Câmara, tá foda. Pois é. Então, como fica, volta pro que era antes. Então, por exemplo, compra de moeda em espécie, transação com conta multimoeda ou para conta de mesma titularidade no exterior, passa de 3,5% para 1,1%. Então, de novo, volta a ter pouco imposto. E, cara, só que aí tem uma discussão jurídica, né? Sobre isso. Sim. E aí você, como doutor da lei, vai poder nos elucidar um pouquinho. Brincadeira, né? Você Pelo amor de Deus, né? Tributarista, essa é uma discussão tributarista bem específica, mas a Folha chamou esse André Mendes Moreira aqui pra explicar o argumento tributarista. E por que isso meio que é uma questão jurídica? Porque, cara, pro governo pedir pro STF, presume-se que tem alguma coisa jurídica, constitucional a ser feita pra derrubar. Não, você vai pensar que, pô, não é. Se é um decreto presidencial, né? Se o presidente, de forma monocrática, ele estipulou, cara, isso é da minha estrita competência, só eu posso decidir sobre isso. E eu decidi sobre taxar. E aí o Congresso vai e derruba, sabe? Isso não acontece desde o Collor, que era um período que a Câmara, né, estava extremamente empoderada em relação ao poder político. O Collor era um presidente que não tinha base aliada, né? Mas vai falar, caralho, é muito esquisito, né? E aí surgiu um argumento dentro da Câmara para poder vetar a coisa do Lula. E eu verdadeiramente não conhecia. Se fosse pelo estrito mérito jurídico, eu ficaria com o André Mendes Moreira e com o Lula, né? Que é uma coisa meio... É mais uma manobra política do que um... Exato. A ideia é basicamente que o Congresso não pode derrubar qualquer decreto presidencial, né? Não. Só pode se a matéria que o presidente estiver legislando sobre não for da competência dele. Então, se, sei lá, o presidente vai fazer uma lei sobre alguma coisa que é de competência de um governador... Aí o Congresso fala, pô, cara, tá louco? Não pode, entendeu? Esse é o controle, é uma parte da tripartição dos poderes, é um ficar vigiando o outro. Nesse sentido, opera. Só que, quando eu vi a notícia, a primeira vez eu pensei, cara, imposto, o Lula pode decidir. Sim. Né? Mas pelo visto não. E aí tem o argumento da Câmara. O cara explicou muito bem. Qual é o nome? O nome dele é André Mendes Moreira, que é professor da USP. Um abraço, doutor André Mendes Moreira. Colega de profissão. Um abraço fraternal, colega. Enfim. E aí ele tá falando que, fixado que todo tributo arrecada, né? Isso é óbvio, mas isso é justamente o ponto de discussão, né? O tributo ele tem um intuito de levantar dinheiro pro governo. Prestação pecuniária obrigatória, como muito bem lembrado aí. Né? Exato. É preciso discernir entre as categorias de tributos existente. Então, ele fala que tem os tributos com função predominantemente fiscal, que é literalmente levantar fundos para o Tesouro Nacional, e tributos com a função predominantemente extrafiscal, que a ideia é você moldar a sociedade de alguma forma. Então, por exemplo, cigarro tem um tributo caro. O objetivo do tributo em cigarro não é literalmente que o governo arrecade dinheiro para pagar as contas, sabe? É só moldar um pouco o comportamento da sociedade, e o tributo predominantemente fiscal é literalmente pagar as contas do governo. Então, sei lá, imposto de renda é o tributo predominantemente fiscal por excelência, assim, né? Aí ele dá esses exemplos. Ele vai... Exato, ele deu esses dois exemplos, só que é importante esclarecer que isso não é lei. Isso é doutrina, ou seja, o pensamento jurídico avança para criar esse tipo de classificação para você melhor entender a natureza das coisas, né? Conforme você vai categorizando, você vai entendendo melhor também, entendeu? Então, isso é uma coisa que é importada do pensamento de juristas, não é uma coisa propriamente legal. Exato. Então, a argumentação da Câmara sobre a inconstitucionalidade da coisa foi baseada justamente nisso. É tipo, cara, você fazer uma alteração no IOF para arrecadar, você está meio que deturpando o propósito dele, porque ele não é uma coisa... não tem uma visão arrecadatória por detrás do IOF. Ele é só para regular, pro governo, é tipo um checkpoint do governo em toda a relação que é financeira, com uma notificação, só para... Tamo aqui, entendeu? Exato, ele literalmente fala. Então, por fim, há os tributos de fiscalidade fraca e extrafiscalidade alta. Eu dei o exemplo do cigarro,
Mas, por exemplo, imposto de importação, exportação e sobre operações financeiras. Integram esse grupo. Sua arrecadação é de menor relevo, né, menor relevância para as contas públicas, embora não seja insignificante. Prepondera a função extrafiscal. No caso do imposto de importação, é proteger o mercado nacional. No caso de imposto de exportação, impedir o desabastecimento de bens no país. E no caso do IOF, regular o mercado de crédito, câmbios, seguros, títulos e valores mobiliários. Aqui, o peso atribuído à extrafiscalidade é maior do que o da fiscalidade. Então, fiscalidade é literalmente você levantar dinheiro para custear o governo. Mas o que ele fala é que a fiscalidade ela não é irrelevante, entendeu? Exato. Então, tem a natureza mais antiga do imposto, que o imposto é taxar. É uma obrigação pecuniária obrigatória. Ou seja, você vai pagar em real e você não pode decidir se você pagou ou não. Você vai pagar, entendeu? Então, essa é a natureza mais fundamental do que é um imposto. Né? Que difere de outros tributos. Sei lá. Taxas são mediante uma prestação do governo. Tipo, taxa de lixo. Se o seu lixo for recolhido, você vai pagar a taxa. Esse tipo de coisa. Imposto não. Imposto é em real e é obrigatório sempre. E aí, esse argumento da Câmara, sendo aplicável a outros impostos, como imposto sobre importação, a taxa das blusinhas da Shine teria sido inconstitucional também. Sim. Se você entende que importar e exportar é uma coisa, tem a natureza extrafiscal, isso não é de competência do presidente da República, é tipo... Então, nenhuma das reformas da Haddad até agora foi propriamente legal, né? Então, é isso, né? Isso posto é preciso indagar. Uma elevação dos impostos de fiscalidade fraca, caso declaradamente vise aumentar a arrecadação, é inconstitucional? E aí ele fala, cara, não. É plenamente constitucional. Eu nunca tinha ouvido falar dessa porra na minha vida. Esse é um take inovador do Congresso Nacional. Não é como se eu também fosse, nossa, eu assino a revista tributarista hoje, eu tô fudendo de tudo, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa porra. Afinal, se todo tributo arrecada, a elevação de alíquotas é inerente ao seu próprio caráter, sabe? É isso, basicamente. E aí, cara, eu acho que nem vale a pena ler o resto, esse foi o resumo, mas eu achei muito bem explicado. Se vocês quiserem ver, pesquisem essa matéria da Folha. Contratem o escritório do... Eu imagino que deve ser caro, doutor. Né? Doutor... Acho que poucas pessoas têm causas tributárias aí também. Ah, não, perdão. Esqueci que eu tô no Novos Clássicos Show. Exato, então... Novos Clássicos Show vai ter causas bilionárias tributárias, né? Enfim, galera querendo não pagar imposto na ordem de bilhões. Exato, assim. exato. Mas... E aí o que o Lula tá falando é... Compro precatórios. O que o Lula tá falando é literalmente tipo, cara, então a EGU vai ter que ir no STF pra reativar essa merda desse decreto. É constitucional, não poderia ter sido suspenso pelo Congresso. Basicamente isso. E o argumento jurídico é esse que a gente acabou de falar. E a coisa mais interessante pra briga entre os poderes é essa aqui, né? O Lula deu uma declaração que, cara, explica tudo. Se eu não for ao STF, não governo. Diz Lula após judicializar derrubada do IOF. Então o Lula, ele tava em Salvador, na TV Bahia. Grande TV Bahia. Sim, ele tava num evento lá, comemorando a independência do Brasil, efetivada em Salvador. Acredito que hoje, dia que a gente tá gravando, é dia da independência da Bahia. Então, eu acho que é literalmente ele tava... dia 2 de julho, precisamente. É hoje. Então, parabéns aí pros abraço, Maria baianos. Quitéria. E, cara, ele falou isso, tipo, cara, se eu não for no STF, eu não vou governar, entendeu? Eu tô tentando fazer uma coisa do mais básico, mais obviamente na minha competência. E era um aumento merda de alíquota. Exato, aumentando pouco, querendo, tipo, não ter uma crise fiscal que é óbvia, que todo mundo enxerga que ela está chegando. E que ele é o culpado também, né? É, que ele é o culpado, mas não é o único, o exclusivo culpado. Não. Não é como se, nossa, o Bolsonaro entregou as contas brasileiras num prato de ouro pro Lula, tudo perfeito, e ele foi lá e cagou tudo. Não, tem um problemão. Que só pode ser respondido com alguma austeridade. Sim. E o Lula ignorou isso, né? Pelo contrário. Ele falou, foda-se então. Né? E aí continuou aumentando imposto para poder cobrir justamente esse gasto. Sim. E eu acho que ele já tá projetando que ano que vem a máquina pública vai ter que girar bem para garantir que o PT vai chegar forte na eleição. Porque a picanha tem que vir, entendeu? De fato, é sério, sem querer cair no clichê bolsonarista, mas... Porra, cara, PT no governo, a expectativa pra classe popular é de prosperidade, entendeu? Então, puta, cara, vai ter que rolar benefício. Ele já tá prometendo coisa no gás, ele já tá prometendo um monte de coisa. Se não rolar arrecadação na outra ponta, vai ser muito complicado. Exato. E a defesa do Lula é literalmente essa, né? Então, a Folha fez essa matéria aqui falando: lulistas inundam redes sociais com o mote ricos versus pobres, e o Congresso é um dos alvos. Então, ele fez vários vídeos. Não dá pra gente tocar esse vídeo porque ele tá no YouTube, tá? Mas eu imagino... A gente separou um deles, mas, por exemplo, toda a ideia é...
esse cara ricaço, ele foi no restaurante, ele tá todo de terno, usando terno, risco de giz, um lenço no bolso, bababá. Lenço no bolso é sacanagem. E ele tá pagando menos imposto do que, tipo, caraca, o brasileiro médio, sabe? Enfim, aí esse aqui é um que eu tinha visto antes, sabe? Que assim, vários brasileiros comuns carregando um saco de imposto pesado, assim. Assim, um cara ricaço com um saco de imposto levinho. E aí tem um voice-over falando sobre, tipo, os brasileiros estão sofrendo enquanto os ricos estão muito bem, e o Congresso não quer que os ricos paguem. E de fato, cara, esse IOF, se você vê as coisas que eles queriam aumentar, realmente é mais pra quem é rico, né? Vamos ser sinceros. Quantas pessoas classe média ou pobres no Brasil estão comprando moeda estrangeira em espécie, sabe? Estão botando investimento em conta no exterior. Isso realmente seria um imposto progressivo. Os argumentos são todos na teoria, tipo, é isso, né? O rico, na verdade, a parada é que ele nunca paga a conta, né? Ele só empurra em você. Então, você só vai aumentar o custo do Brasil. Mas, de fato, a ideia do PT em mirar justamente no IOF, que é diferente do aprendizado da taxinha da Shai, que acabou gerando arrecadação pífia, um dano reputacional bizarro, né? Foi que, isso aí é só no rico, né? Vamos mirar no IOF, que, caralho, não tem muitos impostos que são mais elitistas do que o IOF, né? E aí, resultado, não passou, entendeu? Então, eu não... É aquilo, né? Isso é um prato cheio de verdade, essa narrativa do PT. Inclusive, tem que dar parabéns pro Sidônio. Cara, porque ele entrou no Boomer Core de IA, cara, bizarro, não, sabe? E tá muito bem feito pra uma coisa de IA. A gente já tentou fazer uns vídeos de IA, assim, e, cara, não é fácil fazer isso aqui, não. A gente vai assistir um deles que a gente separou. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo. Pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. Vai. Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Enfim, eu acho que provou o ponto, né? Pra onde tá isso, né? Tem vários aqui que fizeram do Hugo Mota. Fizeram o reembolso também da rinoplastia do Hugo Mota? Não, desculpa, não foi do Hugo Mota, foi da Erika Hilton. Mas isso aqui parece... Pela estética, parecia uma coisa do Bolsonaro, né? Se isso tá partindo do Sidônio Palmeira, o parabéns. Novo... Porra, parabéns pra caralho, mandou muito bem, entendeu? E esse nem foi o melhor. O melhor que eu achei foi esse daqui, cara. O saco te chocou saco, mais? Sim. Eu achei o do Boteco Brasil engraçado também. Todo mundo comendo pra caralho. Quer dizer, o cara rico comendo pra caralho, os caras comendo tipo azeitona e tomando um chopp. Aí chega a conta, vamos dividir, vocês pagam, eu não vou pagar nada. Ué, Hugo nem se importa. A gente que vai pagar a conta, aí vira assim. Aí aqui no Boteco Brasil sempre foi assim. Eu achei, enfim. Pois é. Chega a mensagem, né? Mas eu acho que, enfim, é um prato cheio, cara, narrativamente. Porque o Hugo Mota também é um inocente? Não, né? O Hugo Mota é um cara antigo, é um prodígio da oligarquia nordestina, é um cara extremamente jovem, que já tá numa posição de extremo prestígio. E eu acho que ele... Chama prestígio, nós temos poder propriamente. Chama poder também, né? Mas ele alçou ao ápice, né? Ele já colou no Alcolumbre, que é outro prodígio também de uma oligarquia extremamente rara, né? Amapaense, não ortodoxa, assim, no arranjo das coisas. Mas ele acumula as polêmicas também, né? As duas estão sendo referenciadas nessa parada. Primeiro, ele meteu a maior nota fiscal da história, de reembolso de almoço da história, um almoço de 27 mil reais. Bizarro, eu não sei nem o que... Cara, o que foi comido nesse dia aí? Cara, eu acho que essas contas só ficam caras com bebida, cara. Né? 27 mil reais de comida é surreal. Tem que começar a empurrar vinho de 2 mil reais, 3 mil reais. Champanhe, essas porras Porque assim. comida mesmo não vai. Não é possível. Eu nem imagino o que seria, né? Cara, ele tá comendo a lagosta importada da Mongólia, sabe? Tipo... Caralho, é um país famoso pelo seu litoral. Mano, pra você ver, entendeu? Quão cara a lagosta tem que ser se ela vem da Mongólia, mano. Tem que comer uma porra assim. E a outra é que... Isso aí eu acho mais bobeira, mas o Hugo Mota tentou fazer um pouco de política pé no chão, assim. E aí ele tomou um iscão na garrafa, no São João lá da terra dele, pra tentar se conectar com o povo. Mas ficou aquela cena meio... Eu acho... totalmente suave. Assim, se essa narrativa do rico contra o pobre é muito forte, né? Muito forte. É a narrativa do século XX, né? E cola porque funciona. Mas não é como se o PT... é porque você vê, as críticas também não estão particularmente posicionadas como críticas petistas, né?
Tu viu a cor vermelha em algum desses vídeos aí? Mas até que ponto será que isso não é bom, né? Isso é bom. Mas a parada é que se o PT fizesse a crítica, soaria hipócrita, né? É. Porque não é como se o Lula Porra, fosse... Lula, tu vai criticar o cara por beber álcool, tá ligado? Vai lá, tô gastar muito. Sabe, o Lula é um cara relativamente simples. Sim. Mas ele não é modesto, ele não é um cara que come arroz com feijão. Pô, é a Janja, mano, sabe? Pois a Janja é. tá sendo atacada por ficar viajando e ficar no hotel de luxo, caralho. Exato, cara. E se tem um... Tipo, se o nosso país é um grande jantar, quem tá aumentando a conta agora é o PT também, entendeu? Sim. Então não adianta você cobrar a austeridade pessoal do cara se você é um gastão absurdo quando você tá com a mão no governo federal, sabe? Mas, de qualquer forma, como estratégia de comunicação, eu não sei a efetividade. Mas é o tipo de merda que meu pai cairia, assim. Minhas avós, minha avó, né, no caso. Sim. Cairia, sabe? Muito Nem ia bom. perceber que é feito por IA, né? Não, acho que ia perceber. Não. Mas ia achar crítica social foda. Sim. Que país é esse? Ia Exato. cair um pouco nisso. Outro abraço aí pro André Mendes Moreira, cara. Lançou. Que imposto é esse? O nome da coluna do. Não, mas é do Eduardo Cuculo. Ele é o... Tá. Ele que é o Ele chefão. é da o parada. cidadão indignado aplicado ao direito tributário. Mas esse espírito ronda o país, né? Sim, mas, cara, e aí? Dá pra governar o Brasil? O Lula tentou aumentar a merda do impostinho e o Congresso derruba, tem que recorrer ao STF. Cara, sinaliza muita coisa isso. Acho que 2026 vai ser um terremoto pro PT, cara. Se o Centrão já tá desembarcando... É porque isso não é nem desembarcar, isso é erguer um muro entre, né? É tipo, você ainda depende de mim pra existir, mas eu não tô mais com você. Eu vou sabotar sempre que eu puder. Vou inventar a tese maluca. Não é a tese maluca, mas enfim, a tese nova, né? coisa criativa. Não, a tese... Exato. Esse é o jeito mais caridoso de falar, né? Essa tese super criativa. Só pra você não conseguir fazer porra nenhuma. Eu quero que você esteja no atoleiro em novembro do ano que vem. Pra mim significa um pouco isso. E é um sinal, talvez, que, cara, o acordo do Centrão esteja bem encaminhado pra 2026, né? Sim. O Centrão e da direita, né? Talvez a aliança do bolsocentrismo tenha ido pra frente. Não dá pra comprar o backstage de Brasília, né? Eu não tava nesse almoço de 27 mil reais. Queria Infelizmente. tá. Podem convidar a gente, eventualmente, pra gente cobrir. A gente lá. sabe que o Alexandre de Moraes e o Kassab já são membros inscritos. assinantes do Novos Clássicos Show. Sim, eles inclusive eram subscribe na Kik. Então a gente tá fazendo live todo meio-dia, lendo alguns ensaios mais filosóficos e tal. O link está na descrição, você pode acompanhar a gente lá. Alexandre de Moraes, Gilberto Kassab, Ciro Gomes são inscritos. Sim. E o Zé Dirceu disse que vai assinar ainda, mas ele tá meio duro agora. Pois é, podiam chamar a gente pra esses almoços, jantares. Só um, aí. eu só queria ir em um só pra ter noção do nível, assim, eu quero saber se eu sou comparativamente burro politicamente, sabe? Eu queria saber o que você gasta 27 mil reais no almoço também, né? O que você tem que comer? Não, eu Isso é eu teria o prazer de comer a coisa também, mas a minha curiosidade é saber se eu sou um retardado. Se na verdade a parada opera num nível xadrez 4D pra caralho, assim. Exatamente. Se os caras são verdadeiramente raposas, e eu queria saber de quem a gente tá mais perto, sabe? Entendi. Do norme ou da elite política do país, sabe? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu também não sei. Mas Esses enfim. caras são muito bons já. Mas, cara, eu acho que outro tema de discussão é... Cara, tá tudo sendo tão judicializado, sabe? Tem a teoria do xadrez 4D pra isso, cara. Talvez o legislativo vá ficar produzindo cada vez mais impasse, por mais criativo que seja, pra jogar cada vez mais poder decisório no judiciário. Porque você vê, o judiciário vai arbitrar uma disputa Tributária, né? Tributária, que, cara, você vê, era uma competência estrita do presidente, foi vetado porque não tinha condição e agora vai pro outro poder pra jogar. Eu sei que a coisa é pra operar assim, né? Quando ela tá funcionando de verdade, né? Os três, a bola tocou nos três. Mas eu acho conveniente, talvez o legislativo esteja tentando produzir esse tipo de divisão, sabe? Porque o SF tá numa posição meio confortável Mas a hoje. hipótese seria que o Congresso ele tá querendo brigar com o STF. É deixar o judiciário se queimar um pouco também, entendeu? Queimar, né? Porque ele tá numa posição relativamente confortável, né? Sim. Mas como você acha que isso favoreceria o Centrão pra 2020, pra, tipo, aliança com eventual aliança centrônica do Tarcísio? Eu acho que tira um pouco desse senso de que a democracia tá sendo garantida pelo STF, porque o STF tá numa posição relativamente... eu sei que não é verdadeiramente confortável, mas confortável de manter a ordem
e só responder e só dar a decisão quando é uma questão muito social, assim, né? Puta, esse é o filé mignon da coisa, que é garantir direito e zelar pela ordem política. Acho que talvez queira baixar... Você acha que o Congresso tá tentando puxar o STF pra lama? Exato, exato. Pra se misturar ali na loucura e criar mais inimigos, né? Porque essa é uma questão divisiva pra caralho. É uma questão cara pra Faria Lima, né? Sim. Então, de repente... Quando começar a mexer no bolso, eu não sei. Ou talvez, e por outro lado, também revelar mais, fazer o Lula falar esse tipo de coisa, né? Eu não acho que o Lula, eu acho que ele não é raposa, né? De jogo tá político. Tá velho hoje em dia. Tá velho. Se ele também. já foi, ele não é mais, provavelmente. Exato. Porque esse tipo de declaração que ele deu aí, de eu só governo com o STF, cara... Meio que... essa aqui, puta, né? ele assumiu a narrativa do Bolsonaro, né? Sim. Mas ele já falou isso antes também. Mas quanto mais ele fala, mais óbvio fica. Então... Se isso foi pensado pelos grandes arquitetos do jogo político, eu acho como estratégia... Mas no geral, assim, eu acho isso muito ruim pro desenvolvimento do governo. Porque o Lula tá certo que isso é um absurdo, sabe? Se não for o STF, não governo. Cara, beleza, eu não sou um grande lulista e tal, né? Apesar de, enfim, nego do Bolsonaro ficar criticando a gente por elogiar o Lula. Mas, porra, cara, o presidente da República tinha que ter algum poder, pelo amor de Deus, sabe? Ele tem que ter alguma margem pra fazer alguma coisa, cara. Tipo, a gente fala que uma das coisas que tá ferrando o Lula é o fato que ele bem ou mal não está fazendo nada. Aí ele tá tentando fazer uma coisa relativamente pequena, que impacta poucas pessoas, vai ter um efeito fiscal positivo. E aí a merda do Congresso já tá tentando travar ele e tal. E as grandes reformas que tem que acontecer no Brasil, então isso é impossível, sabe? Tipo, pro Lula passar um aumento relativamente pequeno de imposto, cara, tá tendo que mobilizar um capital político ridículo, sabe? Mobilizar o STF, mobilizar tudo isso, cara... E como é que você vai resolver, sei lá, o crime organizado? Como é que você vai resolver a estagnação da economia brasileira? Qualquer coisa, né? Pois Tem um colapso fiscal aí, ó. O circo tá armado pra 2028, a gente não conseguir mais gastar com nada, né? O governo se tornar insolvente. É óbvio que o Lula não ajuda na ponta que gasta, mas tudo é travado na ponta que arrecada também. Então eu discordo da postura do governo, mas eu acho que talvez um tema subjacente a essa porra seja o projeto parlamentarista do Centrão, né? Talvez cada vez mais tornar a figura do presidente uma figura simbólica. O Lula, basicamente, por velhice, né? Mas... E também por esse apego, o episódio de ontem, né? Foi sobre justamente o Lula gostar muito dessa parte de política externa, né? De aparecer pro europeu, pro americano e tal. E talvez esse seja a verdadeira ideia, né? Cada vez sacar mais poder do presidente até a reforma ser inevitável, sabe? Eu não gosto... Eu realmente não gosto disso. Eu desgosto também. E quem conhece a história do Brasil sabe o que aconteceu a última vez, tipo... Um ano depois, e depois uns 2 anos depois, que foi o sistema parlamentar, né? Qual foi a última vez que o Brasil tentou ser um sistema parlamentar? Foi tipo 62, né? O que aconteceu logo depois? Não foi muito legal, sabe? Pois é. E o povo não quis também, né? O povo não quis, cara. O povo não quis mais de uma vez, né? Já, então... A gente não só regressou o presidencialismo... Teve referendo em 93... foi nos anos 90, a gente optou pelo regime presidencialista. Eu prefiro também. Eu acho que ele é mais enérgico, em tese, né? No Brasil não mais, mas ele é mais enérgico, mais direcionado. Ele combina mais com a política latino-americana. E combina com um país imenso e diverso, igual o Brasil, né? O Brasil é propriamente um império, assim. Eu acho que combina mais também com momentos de dificuldade, né? Então, um parlamento, tipo, na Europa, agora a gente tá acompanhando a política lá e, cara, é extrema dificuldade para navegar esse horizonte, assim, de problemas, justamente que a política é muito estável, né? Enquanto o Trump tá conseguindo centralizar poder no executivo e tá conseguindo fazer alguma coisa, né? Exato. E eu acho que no fim, talvez, né? Se a gente regressa... Essa é a coisa que eu acredito, que realmente o executivo escolheu o valor da democracia como mais alto. E o judiciário escolheu o valor do liberalismo como mais alto. E o legislativo tá aí pra ou roubar ou se tornar inútil, né? Conforme o país. Talvez o legislativo esteja cavando a própria cova, entendeu? Porque nos países que tem tons de parlamentarismo, o judiciário se sobrepôs. E nos países que o executivo conseguiu sobrepor, são presidencialistas. São todos na América. Entendeu? Na América lato senso, né? América Latina e do Norte também, entendeu? Então, eu não sei. No fim, eu acho que pode estar cavando a própria cova. Não existe esse governo de muitos. Sim, cara. De muitos no nível de 500 caras, né? Sim. Então, não sei. Mas é isso, sabe? Tipo, caraca, cara. Isso aqui escancara um pouco a crise política no Brasil e...
significa, pô, precisaremos de uma grande reforma. Só que a grande reforma tem que ser no sentido executivo. Sendo que aí vai entrar o Tarcísio, provavelmente, depois, em 2027, e o Tarcísio tá totalmente na mão, meio que do Centrão. O Centrão vai querer fazer uma reforma para dar mais poder pro executivo, sabe? Não sei, eu achei bearish a notícia com relação à governabilidade do Brasil, assim. Total. E faz também a campanha do Tarcísio parecer menos charmosa, né? Faz. Se ele tá mesmo tão dentro do jogo assim, e ele tem a noção de que ele vai subir pra virar, tipo, o primeiro-ministro brasileiro, né? Ou coisa parecida, ou ele pelo menos vai estar dentro dessa agenda pra ele virar um cara mais simbólico, é foda, né? Porque ele nem é um cara simbólico. Pois é, cara. Pô, ele é herdeiro político do Bolsonaro, que era pra ser um cara mais enérgico, não foi. Sabe, ele é tipo milico também. Sim, exato. E eu penso que... Ele é meio que um de nós, assim, em muitos sentidos. Ele é um cara, porra, meio nerdão, meio autistão. Fale por si. O quê? Nerdão, autistão é você, pô. Eu sou descolado pra caralho. Eu sou surfista, porra. Tu é mó Raul, cara. Sai daqui, Raul. Enfim, ele é um de nós, né? Ele foi um homem jovem sensível no tempo dele, ele passou pelo processo de edinaldização. E talvez ele esteja... Cara, talvez em 2026 ele vire Edinaldo de vez, entendeu? E aí seria horrível de assistir, porque eu carregava alguma esperança. Eu fiquei animado na época do governo Bolsonaro, eu trabalhava com infra. E aí a parada do Tarzão do asfalto era real, mano. O Ministério da Infraestrutura realmente tava voando. Era bizarro. Você falou, né, que foi a repartição pública mais bem gerida que você já interagiu. Né? A única bem gerida que eu já interagi na minha vida. Os caras davam canseira no setor privado, entendeu? Era sinistro. Eu trabalhava com infra, bem no ramo de infra, e era bizarro, cara. E tinham vários projetos, sabe? Teve o marco das ferrovias que deu uma movimentada bizarra, os caras eram muito, muito bons. E aí eu fiquei meio hypado com a ideia do Tarcísio e tal, o gestor competente, o cara administrador público e visionário, né? Porque a parada do marco das ferrovias tinha um pouco disso também. Então, uma merda. Se em 2026 é a campanha do Tarcísio e Edinaldo, eu já começo a me afastar mais, entendeu? Pois é. Mas enfim, cara, eu acho que é isso, né? Resumão aí, grande disputa que tá acontecendo. Se você tivesse que bater um martelo, o relator vai ser o Alexandre de Moraes, que é meio incógnita, tá? Porque o Alexandre de Moraes, tipo, incógnita no que ele vai decidir, né? Por um lado, o Alexandre de Moraes, ele é um cara do STF muito enérgico, ele gosta de usar o poder, sabe? Mas por outro lado... O amigo do Bolsonaro acha que o Alexandre de Moraes é um petista, mas ele não é. Não é. O Alexandre de Moraes é um cara meio que mais centrão, né? Quem colocou ele lá foi o Temer. Ele era um cara de São Paulo, que é um... Sabe? E... Então, é isso. Você acha que o Alexandre de Moraes vai decidir pró-Lula ou decidir pró-Centrão? Cara, é complicado, né? O Alexandre de Moraes, ao passo que ele é um cara mais à direita, e ele, ao mesmo tempo, também não tem medo de fazer inimigo, né? Já ficou mais do que claro, então é... Mas o argumento jurídico, na minha opinião, eu fiquei convencido pelo argumento jurídico do Lula, bem ou mal. Eu também. Do Lula, não, do doutor... Como é que é o nome do doutor? Porra, o nome dele. André Mendes Moreira. Doutor André Mendes Moreira me convenceu também. Se eu fosse juiz, eu daria a decisão pro Lula. E é isso, né? O Xandão vai ser o relator, mas depois vai pra turma e o caralho. Será que vai pra turma? Não sei. Eu nem sei mais como é que funciona. Eu não sei também. Você que é o doutor da lei dessa porra. Porra, pessoal, eu não sou onisciente. Pô, meu irmão, tem que ser tributarista, criminalista, porra. Tem que saber direito administrativo, de saber rito interno da STF. A gente tem que fazer um grupo, cara, de advogado do NC Show. Pra gente ficar levantando as coisas lá. Isso teria um potencial interessante até, cara. Porque eu sei que tem alguns advogados já. Tem. Perto. Eu não tô falando do nosso grupo pessoal. Sim. Que assistem o canal, entendeu? Tem um universo jurídico subjacente ao Novos Clássicos. Que tem potencial, entendeu? Mas... Eu não sei o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Eu acho que o mérito jurídico é bem claro, né? Dado que essa porra não acontece desde a época do Collor. E eu acredito que o impeachment do Collor foi um golpe. Então... Você ouviu aqui primeiro. Então... Não sei. Não sei. Talvez o Alexandre de Moraes dê decisão pro Lula. Aí vai ficar parecendo mais ainda que eles estão coligados, entendeu? Talvez essa porra seja xadrez 4D bizarro mesmo. Caralho, não sei. Tu acha que o Congresso tá fazendo um xadrez 4D e o Xandão tá fazendo um xadrez 5D, assim? Não, pô. O Centrão vai ser... Tá empurrando o Xandão pro Lula, entendeu? Talvez. Pra 2026 ficar mais fácil o argumento, né? De tirar o poder dele. Eu não sei. Aí imagina, aí a gente chega lá no jantar de 26 mil reais do Hugo Mota, eu falo essa porra e todo mundo fica olhando assim. Porra,
esquizofrênico, porra. Como ela gosta aí, cala a boca. Toma uísque aí, porra. Tá ligado? Sim. No processo de edinaldização, sabe? Toma uísque aí, chama as meninas. Cadê as putas, sabe? Isso é uma forma de bater 27 mil reais também. Eu não vi qual era o restaurante, mas aí vai 27 fácil, né? Mas a parada cara, eu queria estar no jantar de Edinaldo Rodrigues e saber se... Fala uma teoria esquizofrênica, né? Se a galera realmente... Se eles operam nesse nível mesmo, né? Sei lá, vai saber. Você não tem essa curiosidade, não? Tem. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entre no site www.novosclassicos.com.br. Lá vocês têm conteúdo extra gratuito. Vocês podem apoiar o canal, programa de membros, NC Plus, que é mais filosófico. Tem lives na Kik todo dia de semana, meio-dia. Tamo virando o Silvio Santos nessa porra, 10 horas de gravação todo dia, mas enfim. Você pode apoiar o canal na Kik também, virando subscriber. A gente precisa bater 25, a gente tá com 10 nesse momento. Exato, se você tem renda disponível, vai lá na Kik, dá o subscribe pra gente bater a meta. E fora isso, nos siga no Twitter, né? O meu arroba é pessoa A99. E o meu arroba Novos Clássicos, eu roubei a arroba da pessoa. Muito obrigado. Valeu.